Alisson, tudo bem com bem, você? querido? Tudo jóia? Bom, em primeiro lugar, saudações vascaínas, não? Opa, já valeu, já ganhei a live. Se quiser acabar agora, já deu certo para nós. Fomos bem, fomos bem ontem. Só aquele pênalti meio estranho no final, né? Mandrake, né? Meio esquisito, mas tudo bem. Agora, me conta, eu estava lendo uma matéria e eu queria que você me desse a honra de reproduzir essa tua análise da comparação entre o Vasco da Gama e o Rap. Na real, o Vasco é conhecido pela história de inclusão, né? Também. E todo torcedor vascaíno e até torcedores de outros clubes conhecem o Vasco também, por isso, a história de inclusão de jogadores negros, inclusive, né? E o rap tem isso também, né? O rap parte dessa essência. E aí foi até fácil fazer essa comparação também, né? Na minha cabeça faz bastante sentido. Você... E aí Agora, a galera do Vasco perguntou sobre isso e eu, naquele momento, achei que tinha alguma relação. o Vasco, mas o São Januário não é perto de Vigário Geral, né? Desculpa, a minha noção de geografia no Rio aí não é muito Você é boa, de não. São Paulo, né? Você é de São Sou de Paulo? Santos, na verdade, moro em São Paulo há 30 anos. Então, do estado de São Paulo, né? É, E, cara, é Zona Norte. Os dois bairros são Zona Norte. São Januário fica em São Cristóvão e Vigário Geral também é na Zona Norte. Também é. Na verdade, cara, tem uma linha de trem que é um caminho de meia hora, vamos dizer assim. Meia hora, 35 minutos até lá. E aí atravessa a nossa conhecida Quinta da Boa Vista. A galera atravessa a Quinta da Boa Vista, saindo da estação de trem de São Cristóvão, atravessa a Quinta e aí já está bem perto de São Januário. Demora uns 50 minutos para chegar, uma hora. sei. E por que Vasco? Família, não tive É, muita opção. Família toda vascaína, meu avô é americano, né? Só que ele aham. simpatizou pra caramba com o Vasco sempre. E não, ele não se assume vascaíno, mas ele tem uma simpatia com o Vasco. Ele não larga o América de jeito nenhum, né? O América pode acabar que ele vai continuar americano. Mas a minha mãe é vascaína, meu tio é vascaíno. E aí eu sei, de alguma forma. Eu Eu- falei na live do Vasco também. Na época que eu nasci em 97. Na época que eu nasci, o Vasco estava em uma das suas já melhores tava fases na muito história, mal, né? é. Então, pô, o time que estava ganhando, todo mundo estava torcendo ali. Eu, criança, fui arrastado por essa onda preta e branca do Sei. Vasco aí, né? Mas você não chegou a ver o Edmundo jogar, né? Cara, vagamente, É, vagamente. Depois ele retornou ao Vasco, não foi? é. Nos anos 2000, e aí eu consegui ver o Edmundo jogar. Mas em seu auge mesmo, onde marcou a história com o Vasco, eu tenho pouca memória, só de vídeos mesmo. É. Eu peguei ele no Palmeiras, assim, era um absurdo, cara. Um absurdo o jogador. Eu nunca vi. É mesmo, cara, é, é um dos ídolos que a gente tem, né, dessa geração aí, junto com o Romário, junto com o Juninho, junto com o Felipe, junto É. com Porque ele o era um Zé jogador Paulinho. abusado, né? Ele era um jogador muito abusado. Então isso era legal, assim, né? Desafiava os zagueiros, eu gostava disso. Ilustra bem a essência que a gente tem, que o mundo tem do futebol brasileiro, né, que é essa É, ousadia, essa irreverência sim. jogando, né? Agora, o que seria o rap acústico da La Cruz? Como é que você chegou nessa ideia de estilo? Olha, ô, Sérgio, não sei se eu vou tá quebrando a nossa pauta, mas mas eu vou dizer uma verdade para você e para essas pessoas que estão Você, assistindo a gente. Eu não acredito que esse subgênero exista. Eu não acredito que exista um rap acústico.
entende? E não fui eu que criei isso, não fui eu que dei essa ideia de rap acústico. Alguém falou isso. Aham. Desculpa todas as pessoas que acompanham meu trabalho, mas eu sou totalmente contra isso. Sou totalmente contra essa ideia de rap acústico, cara. Você desculpa quebrar a pauta desse jeito, mas é Não, rapaz, verdade. na verdade, graças a Deus, porque eu acho o rótulo muito feio. E eu fui ouvir os Muito. teus discos, você é muito melhor do que isso. Não faz o menor sentido, Sérgio. Só no Brasil existe. Desculpa, cara, eu posso estar me queimando agora. Eu posso estar me queimando muito feio agora. Mas só no Brasil existe uma playlist de rap acústico. É inacreditável. Bem, coloca um instrumento na música e a galera já bota esse carimbo de acústico, né? Então, pô, não faz o menor sentido. É de criar um rótulo assim é de uma ignorância tremenda, sabe? Sim. Com todo Cara, respeito. não, eu entendo, eu entendo. Eu entendo, assim, como um cara que está há um pouco tempo, há um certo tempo na imprensa, eu sei que é normal criar esses rótulos. Eu fico muito feliz de você ter falado isso, porque eu ia conversar justamente isso com você, porque eu acho que o teu trabalho ele vai muito além. Não fui Para eu que mim tem umas criei coisas. isso. Desculpa, Sérgio, você me desculpa, não fui eu que Desculpa o quê, criei. cara? Tá louco? Não, não, não. Cara, tem uma coisa meio Lulu Santos no teu som, sabia? Legal, não é a primeira vez que eu escuto isso, sabia? É, tem Não uma é a coisa primeira muito. vez que eu escuto. Já me A, disseram a, isso. a forma que você aborda o amor lembra muito a forma que o Lulu aborda o amor. Isso eu achei muito legal. É, e você bebe de uma fonte, né, uma das várias fontes das quais você bebe, você tem muito essa coisa da Black Hill, né, do som da Black Hill, que é uma fonte que alimentou o Lulu também. E eu achei muito legal. Eu fiquei ouvindo o disco assim. Eu vou dizer, já que você está sendo sincero comigo, eu fui ouvir o teu disco até meio broxa, assim, falando, puta, rap acústico e tal, não sei o quê. Aí quando eu fui escutar, eu falei, pô, esse cara é muito mais do que Não faz o menor acústico. sentido, não faz sentido. Não faz sentido. O tema, desculpa falar isso, mas o tema da nossa pauta, o tema que está lá no flyer, é a maior furada. Não é isso, A mano. gente tinha que Não ter é isso. conversado antes, né, homem? Pô, você gravou o vídeo em cima da hora e tudo. Não, então, é justamente, a gente não teve essa conversa antes, né? Não Se você, teve, não teve. mas aí não teria graça nenhuma eu estar contando isso agora, né? Não teria a menor Agora, graça. agora me diz uma coisa, o teu avô era compositor de samba enredo, né? Fazia parte do... Ainda é, Ainda graças a é. Deus. E Ele é foi daí que você compositor de começou? samba. E foi daí que Foi, você começou a ter uma aproximação? foi, claro, foi com certeza. Cara, eu tenho memórias minhas. Primeiro gênero que eu simpatizei, assim, em termos de criatividade, quando eu comecei a criar minhas próprias coisas, foi com funk, né? Que, assim, no início dos anos 2000, a gente tinha ali uma grande instituição do funk Sim. que se chamava Furacão 2000, né? Quer dizer, ela não começou nos anos 2000, mas nos anos Sim, ela vem 2000 nos anos 70, mas ela ela... tinha uma força gigantesca ainda, inclusive um canal, inclusive um horário na Bandeirantes, né? Só dela, e isso aí certamente impactou toda a minha geração, né? Então, o funk, ele era muito recorrente para mim. Eu tive a minha primeira experiência musical com funk e eu me lembro de fazer rima junto com meu avô, né? Meu avô é um cara também muito desprendido de gêneros, Sério. se toca o coração dele, para ele tá valendo. Pô. Então, eu me lembro, tenho recordações minhas bem jovem, com 9, 10 anos, já fazendo rima com meu avô, rimando para ele, a gente versando, um brincando com o outro, né? E ele é daquela geração do samba de verso, né? De fazer verso. Como, como a gente tem nas batalhas de rima hoje, os caras do samba faziam
Sim. antigamente, e até hoje também, né? É. Mas bem menos. E meu avô é dessa geração de fazer rima, de, de, de duelar, né? Vamos dizer assim. Então, ele, eu tenho essa lembrança aqui, que é o que eu levo como um dos grandes incentivos dele para mim como músico, né? Inconscientemente ele estava me incentivando nesse momento, quando ele brincava comigo, quando ele se divertia comigo, ele me incentivava. Então, certamente eu posso dizer que esse cara me influenciou. Você acha que, inclusive na abordagem das letras, por exemplo, tem uma canção que eu gostei muito tua, que é uma letra Uhum, de samba, que é Água e Sal, por exemplo. uhum. O funk e o hip hop teriam uma abordagem muito diferente do que você trata. Água e Sal é mais para mim mais uma letra de samba, essa impossibilidade do amor do que uma letra de funk ou de hip hop. Funk e hip hop, você sabe melhor do que eu, assim, é muito mais direto, né? Sim, eu costumo dizer que água e sal é o amor cotidiano, né? É, É o amor é, em sua maturidade, tem a ver com trabalho, tem a ver com compromisso, com horários, enfim. E é o seguinte, cara, é uma parte da minha vida real, né? Eu falo até um pouco mal da minha esposa, e ela sabe disso. Falo até um pouco mal dela na música. Eu falei para ela assim, vou fazer uma música aqui falando mal de você. E é difícil, cara, conciliar a responsabilidade profissional e conciliar o amor. São duas coisas sim. que, para se alcançar um equilíbrio, exige bastante esforço, né? Então, a música Água e Sal é isso, é um amor cotidiano. É completamente é uma abordagem um pouco diferente do que a gente costuma ver, Sim. certamente. Faz sentido o que você está falando. E você tem um cuidado também, por exemplo, o funk é conhecido pelos termos, né? Eu não te diria chulos, mas são os termos ahn, bem mais pesados, assim, no que se diz respeito à relação com as mulheres e tal. E você tem muito cuidado com isso. Isso eu acho louvável também. Cara, eu fui criado por 7 mulheres. Na minha casa era a casa das 7 mulheres. E aí é o seguinte, na minha casa tinham 10 pessoas. Meu avô que é um boêmio pra caramba, né? Saía todos os dias para jogar baralho Sambista, né? na rua. Saía para jogar baralho todo dia, quase não estava em casa. Minha avó, minha mãe, mais 3 irmãs. A minha mãe tinha, mais minha prima, que é a filha de uma dessas irmãs, Sei. e, e mais outras tias no quintal também. Era como se fosse uma vila, né? Então, eu fui criado por mulheres. Eu acho que esse essa admiração pela figura mulher partiu daí, né? Então, é necessário sim falar sobre esse respeito, né? Sobre esse limite que existe, né? Existe um limite aí das coisas que você deve ou não dizer. Então, Uhum. eu acredito muito nisso quando eu vou escrever. Isso é uma das coisas primordiais. Que se deve dizer até onde você está respeitando a figura da mulher e até onde você está desrespeitando, né? Pois é, você tem uma parceria com o Kevin O'Chris, né? Hum. Que já é um funkeiro mais direto, assim, né? Como é que foi isso, assim? Ele mostrou a rima para você? Você queria que a rima se adequasse ao que você estava cantando? Ou você simplesmente falou assim, não, A é gente fez a tua? música junto. A gente fez a música junto. E aí partia desse princípio também. É uma letra mais quente também, assim, é uma letra Sim, mais erótica, mas ao mesmo tempo é um erótico romântico, sabe? Fala sobre uma relação ali, ou quando você passa me deixa louco, eu não parei de te sim, olhar, estou na intenção de jogar seu jogo e deixar você ganhar. Então é sim. um erótico, é uma coisa mais quente, mas ao mesmo tempo mantendo o respeito. É. Não, eu achei legal, porque
você no fundo você traz o Kevin pro teu terreno, né? Uhum. E era essa a intenção, era Musicalmente desafiá-lo. falando, desculpa. A Não, falando assim, intenção era musicalmente, essa, trazer ele né? para a gente, né? Trazer ele para o nosso, trazer ele para uma zona diferente da zona de conforto dele. Uhum. Agora, tem um EP que eu tava ouvindo, teu, que é o Hip Hop Machine, acho que o número Sim, 8, com o Léo que tem umas Gendelman. canções com Léo Gandelman. Cara, me explica isso. Foi um projeto que o Léo Gendelman fez e ele fez um convite para vários artistas e aí ele rearranjou músicas desses artistas e trouxe a identidade dele de jazz ou jazz, né, como ele diz. Sim. E, cara, eu achei muito interessante, foi mega aprendizado, assim, para mim. Pô, a banda dele é incrível, né? A banda dele é muito boa e foi muito rápido a forma que eles rearranjaram aquilo ali, sabe? Era uma coisa que ele falava assim, ei, traz uma onda mais assim, Dedê, Dedê é baterista, né? Traz uma onda mais assim, meio James Brown. Aí Dedê muito rápido reproduzia o que eles estavam pensando. Isso só ilustra a sintonia que eles já tinham. Então foi muito legal também aprender. Os caras estão num nível muito acima, assim, né? Muito para frente. Os arranjos foram todos do Léo. Você deu algum palpite, não? Não, eu não tenho nem capacidade técnica para fazer. Eu não tenho nem capacidade técnica, nem idade, nem respeito para fazer isso. Ó. Então ele fez tudo ali muito rápido. Tem uma música desse EP chamada que é Aonde Estará. Que, cara, que tem um solo de piano que é uma das coisas mais endiabradas que eu vi na vida, assim. Fico imaginando você vendo o cara criar esse solo na tua frente, né? Cara, essa música especificamente deu a ideia do álbum, né? Eu Uhum. contei isso já algumas vezes. Um dia fatídico que eu fui na casa do Michael Sullivan. Sabe Michael Sullivan? Sim, lógico. E fui na casa do Michael Sullivan e um dia ele contou uma história. E nesse dia ele contou uma história de um dia que ele estava com Raul Seixas e com Tim Maia. E aí ele foi contando, né, várias histórias dessa época. E ele disse que o Tim Tudo Maia coroinha de igreja, né? não, ele foi contando com uma naturalidade incrível, assim, né? Como se fossem duas pessoas completamente aleatórias. E aí ele contou que o Tim Maia ensinou para ele a primeira onda de violão, né? Então, ele pegou o violão, começou a fazer essa onda, nosso famoso quadrado mágico, né? Uhum. Começou a fazer um quadrado mágico ali e eu não não tinha ainda oportunidade e nem tempo hábil para estudar mais sobre matemática, mais sobre teoria musical. Até aquele ponto, tudo que eu já tinha feito de música foi foi feeling, né? O que a gente chama de feeling é uma coisa que já nasceu comigo, né? O que eu entendia de música na minha cabeça, enfim. E aí eu aprendi a tocar violão no Cifra Clube, né? Também. Aí até hoje me considero muito leigo em violão. Ele pegou o violão e fez essa onda e gravou uma melodia, começou a solfejar uma melodia, a gente gravou e ele disse assim: agora você coloca a letra nisso aí para mim, por favor. E eu levei o áudio para casa dele tocando o violão e fazendo essa melodia. E aí, com toda a minha falta de técnica, eu ouvindo o áudio, ouvindo a harmonia que ele estava fazendo no violão, interpretei do meu jeito, errado. E fui lá, fiz a música, né, do meu jeito, completamente diferente. Ele estava fazendo uma harmonia maior e eu fiz uma harmonia menor para essa música. Para você ter uma ideia, não sei como minha cabeça entendeu desse jeito. Uhum.
E aí, quando a gente se encontrou no estúdio para fazer a música, que eu fui mostrar a composição para ele me esperou terminar de cantar e disse assim: essa não é a nossa música. Isso aí não tem nada a ver com o que eu te mandei. E era a música Onde Estará, né? Isso aí não tem nada a ver com o que eu te mandei. Ele levantou e foi embora. Aí tava todos os músicos lá, todo mundo para gravar. Ele simplesmente levantou e foi embora. Aí eu olhei para a cara de todo mundo. Aí o rapaz que estava sentado falou assim: cara, isso aí é bom. Já tá todo mundo aqui mesmo, vamos gravar. E aí foi a música Onde Estará. Partiu dessa ideia do Michael Sullivan. E aí foi meu primeiro contato com músicos tocando uma música minha, lendo uma música minha. Um rapaz fez um arranjo na hora, a galera do metal também muito experiente, fez um arranjo de metal na hora lá e gravamos a música. Então foi tudo muito feeling, né? Na verdade. E os meninos fizeram. A única coisa que tem de fato combinada ali é uma convenção, né? Eles planejaram isso tudo lá na hora. A gente foi e gravou a música. E aí, a partir dessa ideia, a partir desse vislumbre, vendo todos os músicos ali, uma música minha, com arranjo de metais, com a galera tocando um groovezão assim, que eu percebi que de fato eu era capaz de fazer outras coisas, né? Fazer outros estilos musicais. E eu falei, pô, isso tá bom pra caramba, vou fazer um álbum só disso. Uhum. Foi aí que eu saí. Nesse dia, cara, eu furei uma bolha, sabe? Eu devia estar dentro de uma bolha e eu furei essa bolha. Falei, nunca mais eu vou botar grade nenhuma no meu trabalho, não vai ter cerca nenhuma no meu trabalho, nunca mais, cara. Tudo que eu, tudo que eu, é, tudo que eu achar que é legal, que ficou bom, que me desafiarem a fazer. Isso foi um desafio para mim. O Sim. primeiro cara a me desafiar foi Michael Sullivan. Falou, faz uma música aí nessa melodia aí. Falei, caramba, eu nunca tinha feito nada parecido com aquilo. E ele me desafiou. Então, desde então, eu procuro fazer a mesma coisa por outros músicos. E aí a gente cita o exemplo do Kevin O'Chris, né? Então, foi muito legal. Ele mudou minha vida fazendo esse desafio. Ele me fez quebrar uma bolha, me fez abrir uma. Ele mudou a minha visão de música, né? Me fez querer estudar mais sobre música. Então, eu acredito que todos os músicos deveriam fazer isso pelos outros músicos também, desafiá-los, ajudá-los a quebrar paradigmas, quebrar cercas, né? Então, desde então, eu me disponho a fazer isso pelos meus amigos que eu sei que são talentosos, que têm talento para fazer outras coisas e estão parados numa zona de conforto, né? Sim. Isso faz de você um artista diferenciado também, né? Aí é você que está dizendo. Eu acho que eu tenho um pouco de experiência nisso. Então, esse Não, dia mudou minha vida, cara. Esse dia literalmente mudou minha vida. Daí surgiu a ideia do álbum Nonsense, de misturar mas referências antigas com coisas que eu sabia, com o meu feeling, né? mas o Michael nunca mais, você nunca mais recuperou aquela melodia que o Michael mandou para você. Eu não sei onde está isso, cara. Eu perdi isso. Eu não sei onde está, cara. Juro. Mas eu acho que era para não ter mesmo, sabe? Era Sei. para não ter, era para perder mesmo aquilo ali. É parte da história que vai ser um mistério. Caramba, aí lá na frente as pessoas vão perguntar, mas que melodia, como será que era essa melodia para depois chegar na música Onde Estará? Vai ser um mito, vai ser um mistério para sempre. Agora, o teu mais recente single é um samba também, né? Foi uma versão de Vício de Amor, que você está falando? Isso. Uma versão de Vício de Amor com o grupo Clareou. Vício de Amor é uma música que eu escrevi junto com o Lucas Carlos, que é um artista incrível também, compositor e cantor incrível.
da minha geração, posso dizer assim. E a gente fez essa música para o primeiro volume do álbum Nonsense, que é uma onda de voz e piano somente. E, cara, eu não sei em que momento, eu acho que um dos integrantes do grupo, o Melete, que, que deu a ideia da gente fazer uma música juntos. E aí a filha dele é muito minha fã, né? Então eu sugeri essa música e o nosso baixista, Júnior Panda, fez esse arranjo da música Vício de Amor. E a gente juntou nossa galera e foi um pouquinho antes da pandemia. Acho que 2 semanas depois entramos na pandemia. Ou Sim, uma que semana doideira. depois entramos na pandemia. E aí foi essa mistura aí. É sempre legal, sempre bom misturar essa galera, fazer a galera do pagode também entender um pouco do nosso método de composição, como se eles já não dominassem isso. Mas é legal ver o interesse deles pela nossa geração de compositores, de cantores, enfim. Então, era um grupo que eu sempre admirei, o Clareou, né? E, pô, foi muito legal essa experiência com eles. Agora, você faz composição, você compõe desde cedo. Inicialmente, você teve essa entrou ainda aqui um pouco no universo funk. Mas, por exemplo, na tua música não tem o que a gente chama de tamborzão, na tua música não tem aquela batida característica do funk. O que te Uhum. fez falar assim, não, eu gosto, acho legal isso aqui, mas para mim eu penso numa outra coisa, não é isso que eu quero. Na real, o que acontece é que quando eu fazia funk, eu tinha, sei lá, 11 anos. Sim, Tinha 10 anos, era muito cedo, eu não imaginava, e nem a minha família, que eu poderia viver de música, me sustentar de música, sabe? Era uma coisa muito sentimento mesmo, muito sim. embrionária, era uma diversão, né? Então, depois de um tempo, eu fui me aventurando, fazendo música por hobby em outros gêneros. Já tive uma banda de pop rock, já sei lá, que depois virou banda de reggae. E de um tempo para cá, vamos dizer, de 2012 para cá, ou antes até, na, o rap na internet ganhou uma força incrível, vamos dizer assim, uma força absurda. De alguns anos, de 10 anos para cá, vamos dizer assim, 10 anos para cá. E foi a minha adolescência, né? O adolescente, ele é o tempo inteiro tendencioso, Sim. tá se descobrindo ainda, É, tá descobrindo sua personalidade ainda. Então, a tendência alcança os jovens muito fácil. O rap ganhou essa força no meu período de adolescência, né? Então, eu fui levado por essa onda também. E aí, em algum momento, eu decidi gravar uma música. Na real, aí que tá. Aí que tá o grande lance. Ia nas rodas de rap e sempre tinha, no final das rodas de rap, sempre tinha um cara que levava um violão e tocava uma música. A galera fazia rima em cima da batida do violão, sempre rolou isso. E desde que eu comecei a frequentar, né? Desde que eu ia, sim. sempre tinha um cara que levava um violão e os MCs rimavam em cima do violão mesmo, numa brincadeira completamente descontraída, só por fazer rima mesmo. E aí, quando eu decidi fazer música, fazer rap de verdade, eu reparei que eu não tinha dinheiro para comprar a batida. A batida vendia, né? O beat vendia, os caras vendiam o beat. Os caras E vendiam beat? aí você tinha que pagar a produção, pagar a hora de estúdio, né? A captação, pagar a mixagem, masterização da música e ainda tinha que pagar pela base. Sim. Só que
Pô, se eu chegasse pra minha mãe e falasse assim, mãe, me dá um dinheiro pra eu comprar um beat aí, ela ia falar, pô, tá de sacanagem comigo. Tá de sacanagem? Vai estudar, pô. Era tipo uma parada assim. É muito engraçado isso. Porque aí o que que acontece? Eu antes disso, antes do rap, já tinha parado na frente do computador para tentar aprender um acorde ou outro, uma coisa ou outra, levar uma musiquinha ou outra que eu gostava. E aí sabia fazer 2 acordes no violão. E daí surgiu, né, essa ideia de fazer música com violão, de fato gravar só o violão e a voz. Já tinha gente que fazia isso antes de mim, sacou? Falei, não, já Sim. tenho referências aqui de gente que já fez isso. Então vai ser isso que eu vou fazer, pô. Vou lá, vou gravar, eu mesmo vou levar meu violão, vou gravar 2 acordes e vou botar minha rima em cima. E vamos ver o que que vai dar, entendeu? E aí foi a minha primeira música que a gente gravou, chama Flor de Lis, junto com meu parceiro Bernard, que é da escola. Isso aí em 2014. Então, daí por diante eu comecei a analisar bem que tinha gente que gostava daquilo ali, um feedback positivo. E, pô, aí eu comecei a ter a visão de que eu poderia fazer da música a minha forma de sustento, né? De levar a música como profissão, de realizar esse sonho. E foi até um pouco tarde, eu já tinha, sei lá, 16 anos, 15 anos, uma coisa assim. Não é um, não é uma, não é uma, não é um sonho desde cedo, desde criança fazer isso. Sonhava, sei lá, em jogar bola, ser jogador de futebol. Estudava publicidade na época que eu fiz isso. Eu estudei publicidade na FATEC e aí ali despretensiosamente a gente tocava um violão, alguém falou assim, pô, vai lá, grava essa parada aí que tá legal, cara. E aí a gente foi, gravou, e aí depois eu falei, pô, vou largar isso aqui tudo. Larguei a escola, fui viver de música. Falei, ah, se dane, vou fazer isso na minha vida. E aí tô aí até hoje, fazendo música, aprendendo todo dia um pouquinho, alguma coisa diferente. Mas, voltando, é uma coisa diferenciada que você faz. Você chegou a falar assim, por exemplo, o meu rap é diferente, sei lá, de um rap que um Black Alien faz, ou de um D2 faz, ou que o de um Cone Crew faz. Porque ele é muito mais melódico, ele é muito mais centrado, como a gente estava falando, na melodia do que, por exemplo, na batida. Agora você me explicou que vem até de uma necessidade, assim. Né? É Mas eu acho legal claro. porque você faz um negócio diferenciado. Então, eu acho que quem me influenciou a fazer um rap mais melódico assim foi certamente Felipe Ret. E era um Ah, cara que era um cara que usava isso, né, bastante. Começou a introduzir ele. Claro, já tinha melodia no rap, muita gente que fazia, mas o que eu costumava ouvir eram melodias, sei lá, eram pontes no meio da música, ou era uma melodia no refrão. E o Felipe Ret foi o cara que eu vi pela primeira vez fazer uma música toda melódica, né? E aí eu falei, pô, cara, dá para fazer isso. Eu conseguia cantar umas notas, né? Conseguia fazer as melodias, eu reparei isso, tinha isso. E essa experiência, essa bagagem veio do meu contato com outros gêneros musicais, como reggae, como pop rock, essa afeição às melodias, né? Então, quando eu fui fazer rap, eu falei assim, pô, se o cara tá fazendo isso, e era completamente novo para mim. Era uma coisa completamente inovadora. O Felipe Ret marcou o cenário do hip hop carioca sim. e brasileiro nesse sentido. E, cara, eu fui levado por influência também dele. E eu já disse isso para ele. Hoje eu já tive a oportunidade de fazer composições com ele e eu já falei isso para ele, né? Quando eu comecei a fazer música, ele foi uma grande inspiração de inovação. Existe uma grande diferença no cenário musical, no cenário rap aí, antes da internet e depois da internet, né? Sim. E o rap dessa era depois da internet
é um grande expoente, né? É um dos pioneiros aí. E de onde é que vem esse soul que você faz? Tem muitas faixas inspiradas pela soul music, não é? Uma coisa meio banda Black Hill, Cassiano, e tal. Eu gosto muito de groove. Eu gosto muito de groove. A minha mãe é muito grooveira. Minha mãe adora black music. A minha mãe Ah, respira isso, sacou? Toda a influência de black music que existe nas minhas músicas, com certeza veio da minha mãe. De coisas que ela ouvia e eu aprendi por osmose, né? uhum. O que ela ouvia? O que que você escuta hoje? Cara, minha mãe, ela, ela é bem jovem até. Ela tem 40 É, anos só. Minha é, mãe, quando eu nasci, ela tinha 18 anos, 19, eu acho, 19. Eu vou fazer 23, ela tem 40 ou 41, uma coisa assim. E, cara, ela escuta a galera 90, né? Escuta Blackstreet, escuta The Lighthouse Family, que legal. Travis Campbell, essa galera aí. Minha mãe consome bastante. D'Angelo, Lauryn Hill. D'Angelo? Eu tenho uma tatuagem da Lauryn Hill aqui por causa da minha mãe, sabe? Minha mãe é muito Cara, que fã da loucura. Lauryn Hill. Minha mãe é muito fã da Lauryn Hill, muito fã. E, cara, tudo que eu tenho de influência nesse sentido foi minha mãe. E ela segue ouvindo black music até hoje, Sim, segue ouvindo R&B até hoje, soul até hoje. Ela é fã do Usher, do Chris Brown, dessa galera. que legal. Minha mãe Então, gosta bastante. tua mãe era da fase do charme aí no Rio, né? Sim, claro. Aí, do charme. Ela conhece tudo, Steve B, Tony Garcia, W, ela sabe tudo. E ela sempre me influenciou nesse sentido. Kelly Price, essa galera toda. Sim, sim. Pô, isso é fantástico, cara. Pô, tua mãe é uma biblioteca. Minha mãe é. Inconscientemente ela nem sabe. E, pô, e D'Angelo, cara, né? D'Angelo não é pra qualquer um, não. Não, a minha mãe, pô, gosta bastante. Music Soul Child, ela gosta muito. O E Just Listen, aquele disco é muito bom, cara. pô, todos eles, né? Todos eles, cara. Esse retorno dele, agora a última versão dele foi absurda. O último trabalho do D'Angelo também, que é D'Angelo Sim, e The Vanguard, é bom pra caramba. sim, o Black Messiah. A música Really Love fala comigo diretamente. Parece que tá no filme, né? Então, cara, isso foi ela que alimentou em mim a vida inteira. Você mostra as músicas pra ela antes de gravar? Mostro tudo, mostro tudo. Peço a opinião dela, que ela sabe mais do que eu, pô. Ela consome isso há mais tempo que eu. Se ela disser que é bom, para mim é bom. Todo mundo, todo mundo pode falar que tá ruim. Se minha mãe falar que é bom, eu lanço a música. Você levou Entendeu? ela Ela pra te sabe ver no muito. Rock in Rio, não? Oi? Você levou ela pra te ver no Rock in Rio? Claro, com certeza. Com certeza. Ela foi, ficou muito feliz com o show. Foi uma versão de mim que foi até surpreendente para ela, certamente. Uma banda grandona. Foi a primeira vez que eu toquei com uma banda assim. Uma banda bem grande, com trio de metais, dançarinos pra caramba. Tinha muito dançarino. Back vocal, enfim, batera, beat. Todo mundo tava, guitarra, baixo, geral. E, pô, pra ela foi legal. Ela sempre teve o sonho de ser dançarina. Ela dançava. Acho que era jazz mesmo que ela fazia. Ela dançava jazz, a minha mãe. E, não sei, por circunstâncias da vida, ela não seguiu. Engravidou cedo também. A nossa família de origem humilde também, não tinha condição de dar o suporte para É. ela seguir. E, bem, ela deve estar assistindo essa live aí. Mãe, te amo. Se você estiver aí. Cara, que história bacana, bicho. Isso dá uma letra, não dá, não? Ah, não, certamente. 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 Mas eu vou ter que fazer isso com muita calma,
com muita minuciosidade para não deixar nenhum detalhe importante passar. Lógico, lógico. Eu Agora, tenho que você parar estava bem. falando dos teus companheiros de composição aí em São Gonçalo, né? Como é que você faz? Você está trazendo eles para trabalhar com você? Ou você, em breve, por exemplo, tem caras que você sabe que são igualmente talentosos, que não tiveram uma chance, que você pretende trabalhar junto? Como é que você vai fazer? Cara, na real, a gente está meio perdido, né? Nesse momento. É, A gente está um pouco perdido, a gente não faz ideia do amanhã, sabe? Eu sinceramente estou um pouco perdido ainda nessa situação toda, nesse caos todo do mundo, sabe? Tem muita gente, tem muita gente morrendo ainda. sim. E, pô, eu confesso que estou mais preocupado em ficar vivo do que, do que Sobreviver do que. qualquer coisa. Estou mais preocupado em sobreviver, em ter condições de continuar mantendo a minha casa de alguma forma, manter a comida na mesa, sabe? Sim, Do que qualquer coisa. Todos os projetos que eu tinha antes disso acontecer, simplesmente, não todos, né? Mas, na real, a maioria deles, eu fiquei meio frustrado, né? De não poder realizá-los. Então, a gente ficou um tempo paradão aí, né? A gente está voltando agora muito aos poucos. Vou fazer agora dia 11 do mês que vem, um show drive-in. A gente aprendeu nessa pandemia aí os formatos de live, né? Que a gente não tinha sim. tanta expertise, tanta experiência nisso. A gente aprendeu e agora eu vou ter que me adaptar para esse formato de show drive-in ainda, que eu não faço ideia de como seja fazer isso, sabe? Você vai Então, fazer aí no Rio? aqui no Rio, deixo até o convite para todo mundo que está assistindo a live aí. Que dia vai Dia, ser? dia 11 do 9, dia 11 de setembro, no estacionamento do Barra Shopping. Galera, vai lá, me ajuda, traz uma energia positiva para eu ter uma boa experiência e aprender como é que faz isso, que na minha cabeça eu não faço ideia, sabe? Então, a gente está aprendendo várias coisas nesse período e todos os planos estão voltando devagar, né? Gradativamente, tudo que eu já tinha pensado. Você falou da composição, aí agora eu parei devagarinho, estou voltando ao estúdio uma vez ou outra para poder fazer alguma coisa com cuidado, né? Então, você não está com 100% do gás, né? Eu não estou com Sim. 100% do gás e funcionando a 1.000 por hora como estava antes quando estava antes da pandemia, como estava antes da pandemia. Então, todos esses projetos, tudo que eu tinha idealizado, eu vou ter que pensar direito o que é mais urgente nesse momento e o que eu posso realizar depois, né? Sim. Não, porque a principal preocupação atual é sobreviver, né? Em todos os Claro. sentidos. Depois você pensa no resto, assim, né? Sim, Agora, nesse momento é. você acha que isso afeta o teu processo de composição, não? Claramente, pô. Claramente, afeta o pensamento de todo mundo, afetou o pensamento de todos. O meu trabalho é composição e eu também fui afetado por isso. O mundo todo foi, ué. Sim. Com certeza fez. Muita diferença, porque eu olhei para os meus filhos, olhei para minha esposa, aqui eu falei, caramba, aí agora? O que eu vou fazer? Ai, meu Deus. Foi. Foi esquisito, foi estranho pra caramba, cara. Aí a gente veio com esse processo de live aí. Eu vi, cara, a sobrevivência do digital também, muito importante, prezar no digital, né? Entender como funciona essa renda digital no nosso mercado, direito autoral, enfim. E Sim. aí, Agora, e Dela aí Cruz. é daí que eu tô sobrevivendo. Sim.
Bom, você também é uma marca importante, assim. Você já pensou se associar a alguma marca em termos de patrocínio, alguma coisa assim, não? Não, claro, velho. Sim, Claro. É só que existe uma negociação, né? Sempre. sim. E agora eu estou num escritório, né? Sim. Agora estou no escritório, tem uma empresária, que ela inclusive está nessa live aí, se chama Leninha Brandão. É uma Ah, jovem de, é uma jovem muito inteligente que tem me ajudado bastante nesse período completamente difícil. E ela está a par de tudo, ela sabe de tudo, ela tem sempre uma solução, tem muita experiência, tem sempre uma solução mais tranquila para as coisas, sabe? Uma mulher muito experiente que eu respeito muito, uma grande amiga que Deus colocou aí na minha vida e tem me ajudado bastante, sabe? Então, ela tem sempre uma palavra, tem sempre uma solução. Aí a gente recebe vários convites, né? Mas ela é muito. Tem uma bagagem muito grande. Ela sabe quando é furada, quando vai dar certo. E Sim. aí eu confio bastante no conselho dela, né? Bom, cara, Lenin, antes de tudo, vai pro céu, porque empresariou e o Ira e o Lobão, que são dois malucos de marca maior. Mas, além disso, é uma das pessoas mais éticas e competentes que eu tenho o prazer de conhecer. Você está em ótimas mãos, cara. Lenin é uma pessoa muito especial. Aí, Leninha, vai ficar se achando depois, né? Pode se achar. A gente já Ela se tá conhece aí, faz ó. tempo. Ela tá aí, né? Aí depois ela vai me ligar para falar tudo que ela gostou e o que ela não gostou dessa live. Eu Você espero não que ela tenha devia gostado ter do falado isso. entrevistador. Você não devia ter falado isso. Quando eu saí da minha casa, eu saí da casa da minha mãe e fui Ah, morar sozinho. Aí eu sou o pai, né? Agora, eu sou o pai, eu dou o sermão nos meus filhos. Em algum é. momento, eu inocentemente achei que eu não ia ganhar mais sermão de ninguém. Falei, agora eu sou o pai, agora eu que dou o sermão. Tudo mentira, ela me liga todo dia para me dar esporro, praticamente. Me prova o quão inocente eu sou na minha vida, garoto burro. Mas, cara, tá certo, porque, bicho, você é novo, você tem que ter você tem que ter uma direção aí, assim. Eu acho que, é, é, como você mesmo falou, você está tentando entender o mercado. Musicalmente, cara, você está à frente de muita coisa que eu já escutei. Muito artista que eu já escutei. O teu trabalho, Pô, assim. obrigado. Não, é verdade. Para tua idade, a qualidade do teu trabalho é algo impressionante, assim. Mas eu acho que é isso. Eu acho que tem uma questão de lidar com esse dia a dia de gravadora, de show business e tal, não sei o que, que você tem que estar preparado. É onde muito artista que vem da- bom, pode-se dizer periferia, né? Em São Paulo a gente usa muito periferia, erra, porque aí o cara bota o tio para cuidar dos negócios e o tio não tem essa consciência, né? Não tenho, não tenho a experiência, né, É, necessária. A gente vê. Na real, o que acontece, Sérgio, é que é muito difícil conhecer pessoas de confiança. sim, Conhecer pessoas do bem é muito difícil, né? Então, aí, na maioria das vezes, você acha que colocar alguém, um familiar, para gerenciar, para administrar isso, é a forma mais segura de fazer isso. E numa questão de confiança e honestidade, realmente faz sentido. sim. Só que aí você perde num outro lado, que é a falta de experiência. Então, se você puder encontrar uma pessoa de confiança, do bem, honesta e experiente, aí é um bônus point. Aí você É. tem, aí você fez um milagre, né? E Então, nesse... no meu Ah, caso é o seguinte, desculpa, no meu caso é o seguinte, eu confio na Leninha, sabe por quê?
Porque Ah. ela é muito mais rica do que eu, ela não precisa, entendeu? Ela é muito mais rica do que eu, então ela não precisa me enganar, entendeu? Não faz o menor sentido. Se ela prestou atenção em mim, se ela prestou atenção em mim é porque alguma coisa tem, entendeu? O que que você mudou depois que você se associou à Leninha, em termos de ver a tua carreira, o que que você mudou? O que eu mudei, É, cara, eu acho que eu comecei a levar mais a sério, assim, me atentar mais aos detalhes, né? A prestar atenção nos números também, ela me força bastante a acompanhar tudo, né? Então, antes dela, eu era além do cantor, além do compositor, o cantor, o RH, a administração, a contabilidade, eu fazia tudo. Então tinha vários detalhes que em um ponto ou outro acabavam passando porque é muita coisa, é muita responsabilidade. sim. Gerenciar isso sozinho é muito difícil, principalmente na minha idade, sem experiência. Mas eu propositalmente me dispus a descobrir exatamente como gira a máquina sozinho, sabe? De maneira independente. E até esse ponto, até conhecê-la, eu consegui fazer isso. Muita coisa que ela, depois que eu conheci a Leninha e ela de fato começou a me ajudar no meu trabalho, ela me fez olhar para trás e ver tudo que eu tinha deixado passar batido, tudo que eu tinha errado na administração do meu trabalho, todo o dinheiro, prestação de contas, enfim. Tudo isso ela bateu na tecla comigo e só me fez pensar assim, meu Deus, eu sou um idiota. Como eu fui deixar isso chegar a esse ponto? Então eu acho que me amadurece bastante esse contato com ela e me faz atentar para os detalhes, né, para os números, que são coisas importantes, né? Pra caramba, são muito importantes, porque o dinheiro é tipo, é você pagar uma pagar um imposto de renda, sabe? Eu com 19 anos, sei lá, com É. 20 anos, ia falar imposto de renda. Você recebe um dinheiro, eu quero esse dinheiro todo para mim, vou tirar nada de imposto, quero saber de imposto. E aí ela falou assim, meu filho, calma aí, fica tranquilo, paga o imposto de renda aí, é uma coisa assim, sabe? Estou dando um exemplo. Sim. Presta atenção, tira esse negócio aqui, separa esse dinheiro aqui, que lá na frente você vai precisar dele. Senão você vai preso, alguma coisa assim, sabe? Para de ser burro. É tipo uma coisa assim, para de ser burro, sabe? Então, ela me faz atentar para os detalhes, me ensina bastante coisa com toda a sua experiência. A gente Eu está vejo falando que bastante de você, hein, Neninha? Está falando bastante de você. Eu acho que eu estou ganhando e ponto pensa, aqui pra caramba, hein, Sérgio? e pensa no planejamento de carreira, que é o importante. Agora, É, nesse momento de claro, pandemia, planejar, melhor tava vindo ainda. à deriva, tava tipo, vou fazer isso. Não, tava à deriva, sabe? Planejar a carreira é importante, cumprir os prazos, sabe? Tudo é muito importante, cara. Meu velho, professor, a gente tem que parar agora, senão o Instagram nos corta. Eu queria muito agradecer a você pela entrevista. Cara, eu queria agradecer mais ainda pelo fato de você ter derrubado essa coisa de rap acústico, porque você é muito mais do que isso. Por favor, faz isso não. Galera, esse subgênero não existe. Esse subgênero rap acústico não existe. Tá certo? Meu, porque a partir do momento que você botar um beat, você já tira o acústico, né? Faz todo sentido. É isso aí. Esse subgênero aí, alguém inventou isso aí, galera. Entendeu? Quer dizer, isso é só a minha opinião, tá, galera? Tem gente que Sim. realmente pode acreditar que isso de fato deveria ser um gênero. Beleza, essa é a minha opinião, tá, galera? Não me interprete mal. Eu prefiro chamar você de popstar.
que é o que você é. Artista, compositor, qualquer coisa. Queria dedicar essa conversa para a Tiessa Torres, da One RPM. Nossa amiga Tiessa, beijo Tiessa. Muito obrigado por fazer essa ponte aí, fazer essa entrevista acontecer. Foi muito legal, muito interessante. Valeu, meu velho. Obrigado, Dela Cruz. E vamos nos ver em São Paulo quando você puder vir para cá. Com certeza. Vamos sim, cara. Foi um prazer gigantesco. Espero que a gente se encontre quando essa loucura toda acabar. Amém, meu velho. Muito obrigado. Valeu, obrigado, querido. Fica com Deus. Fica com você. Tchau.